boa noite. Não vou dizer senhoras e senhores, não vou dizer todos e todas, mas eu vou dizer gente de todas as cores, de tantos amores, sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouco agora de cultura. É um grande desafio falar depois de Thalise, né? Conheci Thalise num congresso em Florianópolis, foi uma honra muito grande, né? Uma menina assim que muito estudiosa, né? Que consegue fazer um trabalho maravilhoso na psicologia. Então, eu preparei, professora Michele, uma apresentação, até para não falar mais do que o tempo que vocês me deram. Então, vou compartilhar com vocês, mas lembrando que essa apresentação ela é muito mais provocativa, né, do que propriamente para guiar toda a minha fala, né? Então, é nessa perspectiva. Já está aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Queria te desejar as boas-vindas, viu? Obrigada aí pela sua disponibilidade em estar com a gente, em trocar com a gente nessa noite. A palavra toda sua, fica à vontade. Obrigada, professora Michele, obrigada, professor Diego. E também, né, eu me sinto muito honrada por participar de um evento incrível como esse. Participei ontem, né, palestras excelentes. Né? Então, assim, eu estou muito honrada, agradeci a professora Ana Maria, a professora Cleonice, elas me convidaram também, né? E assim, a gente vai tentar aproximar um pouquinho, neste momento, as reflexões, né, sobre a ideia de cultura e a ideia também de que lições nós estamos tirando deste momento histórico, né, que é um momento difícil para nós, mas que é um desafio que vem com aprendizados, né? Então, quando a Thalise diz para a gente, né, te vira, é nesse sentido, né? E esse te virar vai nos ensinar muitas coisas, né? Ouvindo Thalise falar da ansiedade, isso é uma lição, né? A gente dominar as nossas ansiedades já é uma lição e a gente já começa falando a partir daí. Então, quando vem a questão de falar de cultura e lições pandêmicas, vem a primeira questão, né? Que cultura você vai falar? Né? Quais são essas lições? Então, é nessa perspectiva que eu já trago a ideia de cultura que eu vou abarcar, né? Pensando que cultura é um mundo, né? Mas eu estou defendendo aquela cultura que vem desde Weber, né? E depois essa fala é uma fala de Goethe, no sentido de uma cultura, no sentido semiótico, né? Exatamente daquela procura, né? De saberes e de compreensão deste mundo que nós vivemos, né? Nós vivemos em teias que nós mesmos tecemos, né? E depois é difícil sair delas, né? Então, é nessa ideia de cultura que a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, lembrando que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? É um momento que exige de nós reflexões por conta disso. A gente nunca viveu dessa forma, já passamos por outras, né? Quem estuda história sabe, mas nunca é igual, né? Então, sempre vem com novos desafios. Então, a minha fala, parte do que eu vou falar está nessa publicação que saiu recente, né? Não é minha, mas tem um capítulo meu, né, falando das lições pandêmicas. Então, eu estou citando justamente para não ficar dizendo, está falando de algo que já está publicado, né? Então, inclusive, pedi para a professora Cleonice, aí, se quiser compartilhar com vocês, o site está aí, mas daqui não dá para linkar, né? Depois, se alguém quiser consultar, dar uma olhadinha, é um prazer. Então, a gente começa pensando nessa questão no sentido do ano de 2020. Imagine janeiro de 2020, um ano que chega maravilhoso, né? Todo mundo querendo entender, até o número é interessante, né? 2020. Então, 2020, carnavais maravilhosos, as crianças e jovens indo para as universidades, todo mundo na maior alegria com o ano que chegava, e de repente vem uma onda mesmo, né? Um discurso imperativo, e não é um imperativo de um déspota esclarecido que vai dizer para a gente, não é nenhuma superpotência mundial, mas é da Organização Mundial da Saúde que vem com essa ideia imperativa de pare tudo, né? A gente lembra
sobretudo dia 19 de março, pelo menos foi o dia que eu parei mesmo, né? Eu ia para uma defesa de mestrado em outra cidade, então viajo ou não viajo, né? E em seguida vem os documentos legais dizendo, não, vamos parar. Então foi uma ordem que fizesse com que a gente parasse. Por quê? Por conta de alguém invisível, de alguém minúsculo, de alguém que não, né? Um vírus, de repente ele para tudo. Inclusive o nosso direito de ir e vir, né? É um direito constitucional, né? Na nossa Carta Magna diz, somos livres para ir e vir qualquer hora, mas o vírus disse pare, e a gente parou, né? Então tivemos violado um direito, mas por conta de uma ordem maior que nós, né? Então isso é interessante para a gente começar a pensar nesses desafios. Eu trago a ideia de Saramago, né, que é a ideia do romance, do filme, né, do ensaio da cegueira, quando ele diz para nós, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Pensem na potência dessa fala. Né? Saramago não viveu a pandemia do Covid-19 no momento em que fez essa obra, mas ele mostrou com o ensaio da cegueira algo que nós estamos vivendo muito agora, né? Sobretudo aquela ideia, quem transmite, né? Quem é fator de risco, todos nós somos, né? Então é muito interessante. E ele diz para nós, se podes ver, repara. A partir dessa perspectiva, a gente começa a reparar um pouco, né? Começa a ver os sinais dos tempos, e eu trago a ideia do Boaventura Sousa Santos, que é um sociólogo português, e ele olha, é uma publicação que saiu recentemente também, sobre a cruel pedagogia do vírus. O vírus ensinando, e de uma forma muito cruel. E o que o vírus nos ensina? Então, uma das perguntas do sociólogo é, o que ela tem a ensinar? Ela no sentido da pandemia. E aí, uma outra pergunta que é interessante. Quem são ou serão os protagonistas nesse novo cenário assolado pela pandemia? E aí a gente começa a ver as máscaras caindo. Quais máscaras? Os nossos super-heróis. Os nossos super-heróis começam a deixar de aparecer, seja no futebol, seja na música, seja no teatro, no cinema, na televisão. Nós voltamos a assistir novelas repetidas. Os heróis ficaram pequenos no sentido de vamos também parar. E de repente a gente começa a ver conflitos e situações distintas. Não que fosse novo, é o que Thalise falou, mas no sentido de mostrar isso com mais força. Né? E a gente traz nessa figura a ideia da violência, a violência doméstica, que ela aumenta, o excesso de responsabilidades, né? E o que Boaventura Sousa Santos mostra também é que essa crise pandêmica vai ser mais difícil para as mulheres. Então, as mulheres que já cuidavam das pessoas mais que os homens por conta da nossa cultura, né? Uma cultura patriarcal, machista e uma cultura no sentido de dizer que as mulheres são cuidadoras do mundo, então as mulheres se veem em casa cuidando dos filhos que não vão às escolas, os filhos que não vão às creches, cuidando dos trabalhos que agora são remotos, né, e muitas vezes sofrendo violências e violações de direitos. Entretanto, outro fator importante para a gente chamar atenção é a ideia de as mulheres estar na linha de frente da crise sanitária. Por quê? Primeiro, a ideia de que as mulheres sempre fizeram trabalhos voltados para o cuidado. Né? As mulheres, às vezes, são chamadas de mulheres as cuidadoras. Né? Então, elas estão na frente dos serviços de limpeza, de saúde e de assistência. Lembra que eu disse os nossos heróis diminuíram? Surgiram outros heróis. Quem são os heróis? Os médicos ou médicas, enfermeiros, psicólogos. Né? Lembram da palestra ontem? Que lindo! No momento em que ela mostrou o papel do psicólogo no leito de morte de alguém que está com Covid, né? Eu lembro, até me arrepiei na hora, no sentido, eu posso levar um terço que alguém emprestou, que alguém quer que eu entregue este terço, essa água benta para alguém que está morrendo e não pode ser abraçado. Né? Então, isso tudo é interessante para a gente ver que esses novos heróis
são as pessoas da saúde, as pessoas da limpeza. Gente, as pessoas da limpeza agora são tão importantes assim, né? Então, pensando nessas questões, mas também pensando na sobrecarga para as mulheres. E a gente tem outros exemplos, como ideia de liderança, né? E eu trago aí o exemplo da Angela Merkel, no sentido de mostrar como uma mulher líder também pode, né, sair na frente nesse sentido de ela tenha mais afinidade com o cuidado das pessoas, né? Então, é nessa perspectiva que a gente chama a atenção. Então, quem são esses super-heróis? E cada um vai descobrir o seu, né? Para muita gente, essa psicóloga, né, para a família dessa pessoa que faleceu, que ela contou ontem, a psicóloga foi um herói, né? Então, quem são esses heróis? São médicos, são faxineiros, são, né, todas essas pessoas que estão na linha de frente. E mesmo quem está, não na linha de frente, mas quem está por trás de tudo isso, seja cuidando das crianças que estão ansiosas em casa, né? As crianças que estão precisando de atenção, e eu digo, não te amo, mas te vira, né? Também as crianças são heróis nesse sentido, né? Por quê? Porque elas estão aparecendo no momento em que, agora não, minha filha, agora você não vai ser criança, você não vai para o cinema porque você vai ficar em casa, né? Então, é muito interessante isso para a gente pensar no sentido de aprendizados. Então, voltamos ao Saramago, se tem olhos para, né, para ver, olhe. Então, novos sujeitos, mulheres na linha de frente, e a ideia do cuidado, que é uma questão cultural no sentido das mulheres como cuidadoras do mundo. Então, tem uma outra questão que é a ideia da necropolítica, né? O poder na capacidade de ditar quem pode e quem não pode morrer. Eu trago uma contribuição aí do Achilles Mbembe, ele vai falar da necropolítica, não é um assunto novo, né? A necropolítica já existe há muito tempo e é uma obra interessante com base em Agamben, em Foucault, em Frantz Fanon e muitos outros, não vou falar porque não vou aprofundar nisso, mas ele trazendo a ideia de como é a necropolítica para gerir as vidas, né? Então, a ideia de que não é algo novo. A necropolítica existiu nos governos imperialistas, no escravagismo e agora está presente no neoliberalismo. Como? A partir do momento em que a gente tem escolhas de quem pode viver e quem pode morrer, como aconteceu muito na Europa, que talvez não tenha acontecido dessa forma, mas aconteceu de outras, né? A gente vê a ideia de ameaça, né? A morte que produz cadáveres desconhecidos, como a mídia mostra todos os dias, a ideia das mortes que não podem ser choradas, que não podem ser veladas, né? A gente vê a ideia da cultura de novo, né? Alguém que não pode abraçar um filho que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu a avó, né? Eu tive uma aluna que ela disse, minha avó morreu, mas minha mãe está mal no hospital, né? Então, são coisas muito fortes e que mexem com a gente de uma forma extrema. Então, é sempre interessante a gente pensar que neste momento de necropolítica, que não é da agora, mas neste momento que a pandemia vem, o que a gente assiste na televisão? Crianças sendo abandonadas no elevador, pessoas negras sendo espancadas, né? Tudo isso tem a ver, não é diretamente, mas isso tem a ver também com o momento. Imagine no momento de pandemia como nós estamos vivendo e vemos corrupção na compra de respiradores. Imaginem isso para a gente pensar essa teia de significados que a gente produz e que depois a gente não dá conta. E aí a gente cai numa outra questão, que é a ideia da banalidade do mal, quando a Hannah Arendt diz para a gente, né, o quanto o mal se torna banal. E a banalidade, ela está presente neste momento, né? Daqui a pouco eu trago os dados, estão aí, 118 mil mortes no Brasil hoje de manhã. Isso para dizer o quê? Ficou banal. Na primeira morte que nós tivemos de Covid, né, nós tivemos a primeira, acho que foi no Rio de Janeiro, né, depois em São Paulo, depois não sei o quê, a primeira morte em Salvador, a segunda, a gente fica, nossa, morreu fulano. Hoje a gente diz, foi, né? Quer dizer, ficou banal. Por quê? Porque a gente se acostuma. E a gente se acostuma de uma forma muito cruel, né? Então, assim, depois desse problema do Covid, a gente
tipo, nós podemos aprender muito, mas será que nós estamos aprendendo mesmo? Né? Outras questões que eu trago aí, que são dados da OIT, por exemplo, 25 milhões de desempregados, né? 2 milhões de pessoas na informalidade, 2,2 bilhões de pessoas sem água potável, e eu vou dizer para as pessoas lavem as mãos? Como? Se não tem água potável para lavar as mãos? Né? Então, são tudo isso que imbrica numa teia que a gente não se dá conta. E aí a gente vai criar outras crises, porque a crise do Covid, ela não morre com o Covid, ela vai produzir outras crises, seja econômica, seja de saúde mental, seja de relacionamento, de violência, de violação de direitos, porque está tudo imbricado. Né? Então, são questões para a gente estar pensando. E aí eu chamo a atenção, trazendo esse slide, não para explicar o que é inteligência emocional para psicólogos e estudantes de psicologia, mas para a gente pensar o quanto nós precisamos da inteligência emocional neste momento, o quanto nós precisamos do protagonismo educacional, o quanto nós precisamos de inclusão, de incluir o outro o tempo inteiro nos nossos pensamentos, nas nossas ações, de ouvir o outro, de acolher, né? Aquela tônica da anomia social que nós estamos vivendo, como diria Durkheim, onde as leis são desrespeitadas em nome de um outro interesse. Por quê? Porque o outro interesse é mais importante, é uma questão de vida. E a gente vê aí a política no sentido de pensar as pessoas primeiro, para depois pensar as coisas. O que é mais importante, as coisas ou as pessoas? Né? Então, a gente vê tudo isso. E nesse momento de turbilhar tudo isso, a gente vê a cultura se transformando em cybercultura. Isso não é novo. A cybercultura, inclusive, essa parte desse slide é antiga, de um trabalho que eu fiz, mas que veio muito à tona agora. Então, se nós já estávamos trabalhando de forma remota, de forma assíncrona ou síncrona, de EAD, de tudo isso, com a pandemia, tudo isso vai intensificar. E vai intensificar de uma forma muito dura. Nós estamos vendo professores adoecendo mentalmente porque eles não têm condições de lidar com a informática como os nativos digitais têm. Né? Nativos digitais são nossos filhos, nossos netos. Né? Nós não, nós precisamos apertar um botão e a gente não acha o botão para apertar. Imaginem um professor que vai para uma sala de aula, que não é mais sala, na casa dele, e ele tem que apertar muitas coisas e ele não consegue. Né? Então, são formas que nós precisamos de aprender uns com os outros. Né? Lembrando que a crise não é minha, não é sua, não é da Michele, é de todos nós. Né? Então, assim, é o momento da gente estar juntando, né, para essas formas de aprender na cybercultura que vão trazer novas teias de imbricações sobre o uso de diversos aplicativos. E lembrando que o aplicativo é só um meio, é uma interface. O que importa são as pessoas. Né? O que importa somos nós, o que nós estamos sentindo. Aquela ideia de você estar dando uma aula e de repente você dispara tudo. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar de você. O que você está sentindo? O que você está pensando? O que você precisa entender agora, de repente, é aquela coisa que foda-se, desculpem a palavra, por favor, né? A ideia da história da Ásia, da história da África, eu quero falar da minha história, da sua história, é do momento em que a gente está vivendo que exige tudo isso. Então, são desafios da cybercultura que estão postos, né? Educação e trabalho em tempos remotos, né? Momentos síncronos e assíncronas, gestão do tempo. Nós não sabemos mais se é dia, se é noite. Se a gente não gerir isso, a gente vai para o hospital também, né? Hospital é a forma de dizer, né? Mas a gente vai pirar. Então, o que nós precisamos? Trabalhos colaborativos, trabalhos em redes, segurar a mão uns dos outros. Né? Então, é um momento de acolhimento. E aí eu trago a roda da vida no sentido da gente pensar isso, no sentido de pensar como é que está a minha vida pessoal, a minha qualidade de vida, os meus relacionamentos, né? Como é que está a minha profissão, como é que está as pessoas que vivem comigo. Né? Mais para provocar, mas aquela ideia, como estou em relação ao meu propósito? Como é que eu estou lidando com isso? E aí vem uma palavra aí que é a busca de todos nós. Precisamos buscar equilíbrio.
E como fazer isso, psicólogos? Né? E aí eu jogo a pergunta para vocês, psicólogos, como fazer para ter equilíbrio com todas essas variações? E aí vem a ideia do luto e da transformação. 3 personagens super interessantes para a gente olhar e ver além do que está ali, né? Que é a lagarta, o casulo e a borboleta. Como é que essa transformação ocorre? Né? O casulo, você vê que ele chega a ficar marrom, com quem diz morreu, não morreu, está transformando. Então, como é que estão essas crianças fora da escola agora? De repente, eles estão aprendendo, como a Thalise falou, e falou super lindo isso, de repente eles estão aprendendo a ser menos ansiosos, né? A saber esperar e saber esperançar, como diria Paulo Freire, né? Com a ideia do verbo esperançar. Nós precisamos esperar, nós precisamos esperançar. Dias melhores virão, desde que a gente aprenda a olhar. E aí eu trago também Freud, apesar de todo o pessimismo, né, que eu vejo Freud um pouco pessimista, mas ele olhando para as mazelas da Segunda Grande Guerra, né, ele como um judeu, ele vai dizer para nós, quando tudo estiver terminado, reconstruiremos tudo que a guerra destruiu. E talvez um terreno mais firme, de forma mais duradoura que antes. Será? Isso vai depender de nós. Isso vai depender de todos vocês, jovens, que neste momento deixaram de assistir uma novela, uma série, com tantas coisas maravilhosas para estar aqui nos ouvindo. Né? Então, é por isso que eu tenho esperança, né? Voltando ao verbo esperançar de Paulo Freire, é por isso que a gente tem esperança que este mundo tem jeito. Né? Então, voltando ao Paulo Freire, para não ficar só naquele pedacinho, né? Ele diz para nós que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca, e este é o processo de busca. E é nesse processo que ensinar e aprender começam a fazer parte da mesma coisa. Né? Então, a ideia da procura, a ideia da boniteza e da alegria do encontro, imagina, eu estou em Salvador, vocês estão em Lavras, tem gente de outros estados também. Né? Nós estamos reaprendendo a ver isso. Encontrei Thalise em Florianópolis, né? A única vez que eu encontrei. Né? Então, são coisas que a gente vai modificando. Então, precisamos quebrar paradigmas, aproveitar a boniteza desse momento, como diria Paulo Freire. Aí só o meu Instagram, né? Mostrando para vocês, agradecendo novamente ao convite para participar desse encontro de psicologia 2020, a psicologia e suas interfaces com a crise da Covid-19. Então, é nessa perspectiva que eu agradeço de coração todos vocês que tiveram paciência para me ouvir, né? E assim, que pensem, que olhem e que escutem, né? Os sinais que o coronavírus está trazendo para a gente. E pensar nessa pedagogia cruel, mas que é uma pedagogia que, se for bem trabalhada, pode ajudar este mundo a ser um pouquinho melhor e que a gente consiga viver a dignidade de todas as pessoas e não algumas. Não sei como é que está meu tempo, por isso eu corro muito, né, para não demorar muito, né? Então eu vou abrir para vocês, né? Se quiser eu volto a falar, viu, professora Michele? E aqui, se você deixar, eu falo a noite inteira. Então eu fico já me segurando aqui, passo a palavra para vocês, né? E agradeço. Olha, eu, assim, estou muito grata também por mais uma palestra. A gente está comentando aqui no chat que vocês não têm acesso, mas, assim, só elogios mesmo. E eu, olha que coisa, né? A gente sempre organizando, os professores sugerindo os palestrantes. E eu tô assim, gente, ela fala tão parecido com a Cleo, o jeito da Cleo. A Cleo era sua irmã? Aí é, Michelle. Por isso que tá, assim, tá explicado, né? A gentileza vem de família, a delicadeza vem da família.
Muito linda, assim, gostei muito da sua fala, da sua palestra. O Thiago está aqui junto, né, para a gente poder ver algumas questões, algumas perguntas. Eu vou segurar a minha, até tem uma pergunta, mas eu vou ver com o Thiago se alguém perguntou. Lembrando a galera que a gente pode abrir o microfone, né, Thiago, para fazer perguntas Sim, aqui sim, agora. pode levantar a mão, a gente pode abrir o microfone para falar qualquer coisa a respeito da palestra, tirar alguma dúvida com a Cláudia, se quiserem. Desculpa, gente, os cachorros estão latindo ao fundo. Normal, normal. E tem também as perguntas que podem ser enviadas via direct do Instagram, né, Thiago? Sim, pelo direct do próprio Psique, podem ir enviando perguntas por lá. A gente vai estar repassando. Por enquanto não teve nenhuma. Enquanto não aparece ninguém, Cláudia, eu queria falar que eu achei incrível a palestra, principalmente quando você falou sobre a perda dos ídolos, o impacto que as primeiras mortes dão, mas com o passar do tempo vai acontecendo uma banalização do mal, né? Porque você pode... É muito visível isso, né? No começo desse isolamento, as pessoas se importavam muito, mas com o decorrer, passou, sei lá, um mês, elas começaram a relaxar e saírem, e foi aumentando os números por conta dessa própria banalização. Também achei muito legal essa necessidade de usar a inteligência emocional na vida, né? Não só ficar no discurso, na teoria, mas viver mesmo e utilizar essa inteligência emocional. E também, como você disse, o luto, né? E eu fiz até uma analogia que é esse próprio momento de pandemia é um momento de luto, né? Que a gente teve uma perda da realidade que nós tínhamos e tá acontecendo uma transformação para uma nova realidade que vai vir a acontecer. Achei muito interessante a palestra, tudo que você pontuou. Excelente. Tem uma pessoa que quer fazer a pergunta, o professor Vitor. Pode ligar o microfone, professor Vitor. Boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Beleza. Professor, excelente as suas explanações. A palestra anterior, o projeto Guri, que a professora Thalise participa, eu uso material, né, para dar as minhas aulas. Eu estou, assim, extasiado aqui com as palestras, porque entra na questão da cultura, da música, que são as minhas áreas. E aí, professor, eu queria que você comentasse o seguinte: Boaventura de Souza Santos, Edgar Morin, eles colocam novos paradigmas para a gente pensar esse nosso mundo, e agora com a pandemia, esses paradigmas emergem de uma forma, assim, gritante, que é pensar de forma sistêmica, né? Aquele atomismo social que a modernidade traz, e que a modernidade que traria felicidade para todos nós, na verdade, ela traz um atomismo social. Agora a gente está nesse paradigma de lidar com esse atomismo social, ultrapassar esse atomismo social e todo mundo dar as mãos, em cuidar um do outro. Então eu queria que a professora comentasse um pouco sobre essas novas perspectivas, né, do Boaventura Souza Santos, do Edgar Morin, que coloca para a gente o pensar de forma sistematizada, e a própria ciência agora ela tem e todos nós, né, cada um nas nossas áreas. Eu na área de ciências sociais, tenho o prazer enorme de integrar esse time aí de feras da psicologia, os queridos alunos aí. Os desafios que se colocam agora para a gente de todo mundo pensar junto, em rede. E isso é muito importante para vocês, alunos que estão aí, escutando o que eu estou falando. Nós estamos conectados, mas temos que estar conectados mesmo, de fato, não só virtualmente, mas nessa rede sistêmica que o Edgar Morin coloca e que o Boaventura de Souza Santos coloca. Eu queria que a professora comentasse um pouco sobre isso. Ok, obrigada, viu, Thiago, né? Obrigada, professora Michele, e obrigada ao Victor, né? E o Victor vai trazendo provocações aí, parece que quer que eu fique aqui a noite inteira, né? Falar de Boaventura Souza Santos e de Edgar Morin. Pode ficar a noite inteira aí que a gente acha bom. Né? Oi? Pode ficar a noite inteira aí que eu vou achar bom te escutar. A gente está gostando. Pois é, então.
Eu acho assim, o Edgar Morin, né, antes mesmo da pandemia, ele já trabalhava com a ideia de complexidade, né, a ideia de redes e tal. E o bacana que eu vejo é como ele, na idade que está, e ele consegue visualizar isso de uma forma tão nítida, né? Então, eu gosto muito disso, e aí vem aquela ideia das gerações, e entra numa questão que a Hannah Arendt fala muito, da ideia das gerações mais velhas e as gerações mais jovens quando se encontram, né? No sentido de você consegue ver coisas, né? Edgar Morin, por exemplo, mais de 90 anos, e consegue ver este mundo com tanta clareza que nós não conseguimos, né? Então, isso é muito bacana. Então, é por isso que eu acho que, muitas vezes, os nossos estudantes se perdem um pouco no sentido de não querer enfrentar leituras como o de Edgar Morin, né? Leituras do Boaventura Souza Santos, por quê? Porque às vezes tem aquele preconceito, eles são do século passado, já tem pouca coisa para ensinar. Né? Então, assim, Victor, eu acho que o Boaventura Souza Santos e o Edgar Morin, que foram os dois que você citou, eles são imprescindíveis para a gente conseguir ver além do nosso medo do vírus, medo de ficar em casa, aquela coisa do imediatismo. Né? E eles chamam a atenção para essas lições que o vírus traz. Né? Então, acho que é isso, né? No sentido de pensar o sistêmico, pensar o todo, pensar que o que eu faço do outro lado do mundo tem impacto aqui, né? Aquela ideia de que os nacionalismos caem por terra, porque é o momento da gente pensar globalmente, é o momento da gente pensar no sentido de que todas as pessoas têm um lugar no mundo e devem ser devem ser valorizadas, simplesmente por serem pessoas, né? Independente do lugar que ocupa, do que faz. Essa junção, né? Essa conexão que você fala, que é muito importante nesse mundo, né? Os humanos, eles se complementam o tempo inteiro, e isso é magnífico, né? Então, a gente tem que voltar a Saramago no sentido de vamos olhar para a oportunidade que a vida está nos dando e dizer, nossa, nós estamos vivendo uma pandemia, nessa amplitude nós estamos conseguindo tirar lições para que o mundo talvez seja melhor. Né? Então, é aquilo que eu falei, a crise do Covid não morre com o Covid, ela continua. Mas a gente pode aproveitar essas crises, porque é nas crises que a gente cresce, é nas crises que a gente amadurece, e é nas crises que o te vira, que Thalise falou, faz com que a gente enfrente o mundo. Ok, professora, muito obrigado. Eu acho que o recado é esse mesmo, né? A gente pensar né? Pensar juntos, né? E aí eu falo para os alunos que eles estão num momento assim, é um momento que a gente teme, é um momento de ansiedades, mas é um momento muito rico, porque a gente está no olho do furacão de mudar a história, de fazer a história. Vai. Isso mesmo, muito obrigada. Se tiver mais perguntas... Tem uma aqui que enviaram no Instagram, a da Ana Luísa Martins. Ela queria perguntar quais as ideias que você tem de intervenção para as mulheres... peraí, é isso mesmo? Quais ideias de intervenção você tem para as mulheres vítimas da violência doméstica nessa pandemia? Como é o nome da pessoa que perguntou? Ana Luísa Martins. Ana, se você me provocar, a gente vai conversar muito, viu? Por quê? Porque é um momento para a gente pensar isso e, assim, pensar a violência de gênero, né? Pensar a questão das violências que as mulheres sofreram e sofrem ainda. Tem muito aquilo que a Hannah Arendt diz, né? No sentido em que, quando o poder diminui, a violência aumenta. Né? Então, esse momento em que as mulheres estão à frente de tantas coisas, tende também a estar à frente da violência. Então, a gente precisa da educação, viu, Ana? É a educação que vai mudar. É no momento em que eu educo meu filho para ser menos machista, é no momento em que eu educo minha filha para ser menos machista também, porque as mulheres também são machistas. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, trabalhar com a educação. Né? Então, vocês psicólogos têm muito que fazer nisso aí.
né? No sentido de exigir que as pessoas sejam respeitadas, independente de gênero, de sexo, de condição social, independente de raça, etnia e tudo mais. E agora, pelo jeito, a professora Cleonice quer dar uma palavrinha com você aqui, então fique à vontade para ligar o microfone, professora. Era isso que eu ia te falar. Tô olhando aqui no WhatsApp, pô. Fala, deixa a Cleo falar. Obrigada, Tiago. Obrigada, Michele. Queria te agradecer, Cláudia, pela disponibilidade. Né? Já foram diversas outras oportunidades que eu tive a intenção de convidá-la para estar conosco, mas a distância não permitia. Como a Ana falou aqui no chat, talvez o virtual, são as oportunidades, né? O virtual agora nos permitiu esse convite. Agradeço muito pelas contribuições. E como o professor Vitor apresentou, e a dúvida da Ana Luísa, eu fiquei lembrando da palestra que teve ontem, da Marina Barros, uma médica, não sei se você acompanhou, mas ela apresentou para nós um trabalho que ela desenvolve com mulheres em rede. E como eu sei que a base das suas pesquisas, o tema principal são as mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente acompanhando o livro que você publicou sobre as mulheres na política, que você falasse um pouquinho como que você vê a articulação, trabalho em rede e a violência feminina, ou o empoderamento feminino. Acho que você nem gosta dessa palavra, mas é o que me veio aqui agora, né? Essa autonomia a ser desenvolvida nas mulheres, não no intuito da superação dos homens, mas no sentido do equilíbrio que você apresentou na sua fala, na equiparação de direitos. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Ok, Cleonice, obrigada. Então, assim, falar da ideia da emancipação das mulheres, né, eu gosto mais, porque empoderamento é um conceito do Banco Mundial, né? Então, quando o Banco Mundial levanta uma bandeira, a gente já sabe que vem de bancos, né? Então, tem aquela ideia do econômico e tal, então eu gosto muito mais de emancipação, e no sentido mesmo da equidade, né? Então, eu trabalhei, né, um pouco não muito, com essa ideia de mulheres na política, e até me segurei aqui para não começar, porque essa época as pessoas ficam me provocando, né, e é bem interessante para a gente pensar isso. E também as mulheres nos espaços, em qualquer espaço, né? Mas o interessante é que nós precisamos de espaço, né? Nós precisamos que as nossas vozes ecoam. Por quê? Porque tanta violência, ela está ligada a esses lugares em que as mulheres não estão. Né? Se nós não estamos nos lugares de poder e decisão, as leis são feitas pelos homens. Né? Então, neste momento, é feito de acordo com a cabeça deles. E a cabeça deles é diferente da nossa, no sentido de que eles não passam pelos mesmos problemas nossos. Né? Então, assim, é um momento de educação para transformação, né? E a ideia mesmo de pensar homens e mulheres como construtores, né, de lugares melhores para viver, né? Então é muito interessante, a gente tem até um projeto, que é o projeto Eco-Homem, no sentido de fazer ecoar vozes de meninas e mulheres para pensar projetos para outras mulheres de comunidades, né? E aí o que a médica apresentou ontem, né, no sentido dessas mulheres se encontrarem e buscarem formas de conseguir sair da violência, conseguir resolver seus problemas e conseguirem ser felizes. Excelente. Tiago, a gente ainda tem um tempinho para ela contar um pouquinho desse projeto ou não? Michele? Pode contar, pode falar. Então, conta para nós um pouquinho. Então, gente, já são 20h31, né? Já deve ter alguém aguardando. Mas é isso mesmo, né? No sentido, assim, de pensar os lugares dessas pessoas, de dar voz, né? Aquela ideia, a Spivak mesmo fala muito, né? Pode o subalterno falar? Então, este é o momento do subalterno falar, no sentido de, não por que eu não gosto de empoderamento? Porque muitas vezes o Banco Mundial, né, e essas coisas vêm, vamos empoderar as mulheres. Ninguém empodera ninguém. Né? A pessoa se vai fazendo aquele trabalho e vai evoluindo de acordo com as possibilidades e com as condições, né, que foram negadas durante muitos anos, né, durante séculos. Então, é nessa perspectiva
que as mulheres se juntam, né? No sentido de buscar lugares, não só no trabalho, mas lugares em casa, na comunidade, né? Nos momentos em que podem se juntar, né? Na educação, né? Basta pensar isso, a gente tem maioria de mulheres na educação e as mulheres ainda continuam longe dos espaços de poder, de representação, das profissões de maior prestígio social, com exceção da medicina, né, e da psicologia, mas assim, no sentido de que elas estão em profissões de cuidar do outro, mas elas estão um pouco nos lugares onde decide políticas públicas, onde se pensa, né, coisas para melhorar, no sentido de melhorar a infância, aquela ideia mesmo de que a pobreza é feminina, né? Por que isso? Justamente porque estão nesses lugares distantes das decisões. Não sei se agradei, mas eu fico incomodada de estar no lugar de alguém. Não, tá certo. Até demais, né? Não, muito bom. E aqui, o pessoal tá me lembrando, Cléo, não sai daí não para tirar foto, né? Pensa aí foto, as irmãs juntas, mais a gente, o professor Vitor pode ligar a dele, Alex, Diego, Paula, galera aí, os professores, vamos encher essa tela aí para a gente tirar foto dessa palestra de agora. Isso aí, cadê a galera? Porque já estamos com a palestrante já de prontidão, a próxima. Renata, vamos ligar a sua também, Thales, Paula, pelo menos é o que aparece para mim aqui, ó. Vão aparecendo vários, quem puder já vai printando a tela. Aí. Então, cadê a Ana? A Ana falou comigo hoje, com todo o cuidado do mundo. Pois é, cadê a Ana? Tô aqui, viu? Adorei. Tô aqui só contemplando. Depois a gente vai conversar mais. Muito obrigada, viu, Cláudia? Excelente. É que eu não printei ainda, não. Que emoção ver essas duas irmãs juntas aí. Linda. Cláudia ficou emocionada, passou muita emoção pra gente também. Foi só eu que não sabia que elas eram irmãs, será? Eu já sabia, já. Acho que era só eu. Comentado o trabalho da Cláudia. Deixei para vocês adivinharem, tá tão evidente. Não, e que vozes, né? Eu acho que eu vou aproveitar vocês duas para poder produzir um disco só escutando essas vozes maravilosas. Tadinho! Só que ela fala muito, eu falo pouco, tá? Ela fala muito bem. Falam bem mesmo. Bom, aqui na minha tela estão faltando dois para completar, o Thales e a Renata. Vão ligar as câmeras aí, gente, para eu poder tirar uma foto de todo mundo, por favor. Vou insistir mais um pouquinho. Aí, Renata apareceu. Thales, cadê você? Aê, agora sim. Agora eu tenho uma foto de todo mundo. Olha, Cláudia, muito obrigada pelo tempo aí com a gente. Valeu demais. E assim, só gratidão mesmo por essa oportunidade da gente poder ter você aqui entre os nossos palestrantes da noite. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Bom, agora, lembrar, pessoal, que a Ana Maria, a professora Ana Maria, acabou de enviar para o e-mail de vocês o formulário de avaliação do nosso encontro. É muito importante que vocês respondam a pesquisa de satisfação e coloquem para nós lá as sugestões, as opiniões, as sugestões para o próximo evento e as opiniões a respeito desse congresso para que a gente melhore ainda mais o próximo, tá certo? Quem vai anunciar agora o próximo palestrante? Mentira, tem sorteio. Tem sorteio de livro. Com a Renata. Isso aí, Renata, você. Oi, pessoal. Agora, o próximo livro, um livro muito atual, Práticas Acadêmicas e Políticas sobre o Aborto. Também a publicação do CRP. Isso aí. Cadê? Eu não sei. Vamos agora sortear. Está compartilhada a tela? Tá. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sortudo dessa vez. Carol Fraguas. Carol Fraguas. Vamos ver se o Fabiano vai ganhar algum livro hoje, porque o Fabiano está tentando, hein, gente? Mas se quer só sorte, não está com sorte, não, Fabiano. Como é que faz? Carol Fraguas, tudo certo. Tudo certo? Então tá tudo certo. Parabéns, Carol.
E agora a gente passa a palavra para o Diego, que vai apresentar o próximo palestrante. Obrigada, Renata. Boa noite, pessoal. Vou dar início a anunciar o tema de nossa próxima palestra, que vai ser sobre os benefícios do Mindfulness no contexto da pandemia de Covid-19. Nós teremos como palestrantes a Carolina Pantuza e como moderadora Luciane Suelen Gonçalves. Ler um pouquinho do currículo aqui para vocês se situarem um pouco do que elas fazem. Carolina é doutoranda em administração pelo UFMG na linha de pesquisa Estratégia, Marketing e Inovação. Mestre em administração, marketing, estratégia e inovação pelo UFMG. Graduada em biologia pela UFMG. Especialista em gestão de negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, MG, e faz atualização em neurociências, aspectos biológicos pelo UFMG. É analista técnica de gestão do Sebrae MG e professora de intervenções baseadas em Mindfulness. Possui pesquisa na temática de marketing social, lógica dominada por serviços, neurociências aplicadas, Mindfulness e experiência de mercado com gestão geral, administrativa e comercial de unidades e negócios, marketing, relacionamento com clientes, desenvolvimento e gestão de produtos educacionais, articulação de relações acadêmico-científicas internacionais e captação e implementação de projetos e convênios interuniversitários. Uau, isso que eu posso dizer. Nossa próxima é Suelen, que é mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, na linha de pesquisa Instituições, Saúde e Sociedade. Ela é psicóloga graduada pelo Centro Universitário de Lavras. Atualmente estuda a relação entre autocompaixão e ansiedade na população universitária no contexto da pandemia da Covid-19. Sejam muito bem-vindas, Carolina e Luciane. Nós somos muito gratos de tê-las aqui conosco para esse encontro da psicologia. E agora eu passo a palavra para a Luciane e que possam desfrutar agora do todo o carinho que a gente pode oferecer aqui e que estejam muito bem-vindas. Isso, obrigado. Obrigada, Diego. Eu vou chamar a Suelen, porque se você chamar ela de Luciene, acho que ela nem aparece aqui na tela, hein? Por favor, Diego. Desculpa. Eu só vi o nome. Já xinguei a Michelle por isso já. Cadê ela? Mas boa noite, Diego, Michelle, Carol. Eu já estou chamando ela de Carol, porque ela falou que pode, então tá tudo certo. E boa noite para todo mundo também, os presentes. Eu estou muito feliz, assim, eu acho que não tem como começar não se agradecendo, né, a Unilavras, especialmente o pessoal da psicologia pelo convite. Estar com a Unilavras para mim, assim, sempre vai ser muito especial e importante aqui hoje, então realmente estou muito feliz e agradecida. Muito obrigada, Suelen. Certinho? Tá, tô te ouvindo, estou te vendo, tá tudo certo. Então tá bom. E assim, eu não tô vendo, você vai falar um pouquinho, né, de você e tal, e aí depois entra a Carol, né? Na verdade, assim, a gente já vai começar com a Carol e eu vou tentar dar uma contribuição, assim, mais pro final. Tá certo, mas muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz em ter vocês aqui conosco. A palavra é com vocês. Bom, então eu estou aqui, né, pessoal, com a Carol para a gente conversar um pouquinho sobre os benefícios do Mindfulness no contexto da pandemia, da Covid-19. E eu acho assim, para começar, né, Carol, o que é o Mindfulness? Obrigada, gente. Obrigada, Suelen. Queria conferir se vocês estão conseguindo me ver. Sim, então tá bom. Sim, tá Estão me vendo, me ouvindo bem? Se precisar, eu coloco o fone de ouvido aqui, se estiver dando algum eco, alguma coisa. Mas primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Sempre, para mim, é muito prazeroso falar sobre Mindfulness. Nesse contexto que a gente está vivendo, eu entendo que é uma prática, vamos chamar de prática aqui nesse momento, que pode agregar muitíssimo, é uma coisa que trouxe uma transformação imensa na minha vida, porque além de estudar, eu também sou praticante há alguns anos, e aí eu acho que quando a gente descobre uma coisa que faz
uma diferença muito grande, né, para a gente quer contar isso para todo mundo. Então, todas as vezes que alguém me chama para falar alguma coisa sobre mindfulness, eu vou com muito prazer, porque eu acho que é um conhecimento que realmente pode agregar muito na vida das pessoas, né? Então, a gente está vivendo esse momento aqui agora, e eu acho que falar sobre isso e sobre essa possibilidade que tem recursos tão simples que a gente pode acessar e cultivar, que é o nosso corpo, eu acho que pode ser muito importante para todo mundo. Então, obrigada, muito obrigada por esse convite, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. E obrigada, Suelen, aí a gente conversou um pouquinho essa semana, que foi totalmente receptiva aí às minhas propostas de conversa, e falou também um pouquinho sobre o que ela pesquisa, o que ela trabalha. Então, eu estou, assim, bem encantada com essa possibilidade. Então, começando, né, respondendo o que a Suelen perguntou sobre o que é o mindfulness. O mindfulness, eu vou usar uma das definições possíveis, porque, na verdade, a gente tem um mundo de definições, só que eu acho que para a gente conseguir traduzir de uma forma mais simples, né, e mais fácil das pessoas captarem no primeiro momento a proposta, eu vou usar um conceito que talvez seja o conceito mais disseminado. Então, mindfulness é um estado ou é um traço de personalidade que nós cultivamos por meio de uma prática de estarmos com a atenção voltada intencionalmente ao momento presente e de uma forma muito específica, que é uma forma não judicativa, uma forma aberta, uma forma curiosa, compassiva. Então, é um estado que a gente adquire por meio desse treinamento repetidas vezes, de cultivar esse tipo de atenção específica, que é uma atenção intencional e é uma atenção que tem uma atitude muito própria, que é uma atitude de abertura e de compaixão. Ai, eu esqueci de ativar o meu microfone. Como que ele surgiu, Carol, no nosso contexto? Mindfulness é uma coisa muito antiga, né? Esse conceito é derivado de práticas milenares. Então, um erro que a gente comete muito é entender que o mindfulness é coisa que começou no século XX, né? Na verdade, é uma prática muito antiga, né? E várias tradições já já cultivavam esse tipo de presença. Mas se a gente for pensar assim na aproximação com o nosso contexto ocidental, aí a gente pode falar de alguns marcos que fizeram essa entrada, essa abertura para a gente começar a falar um pouco disso aqui no Ocidente. Então, um primeiro fato que a gente pode falar é sobre a publicação do livro Zen Budismo e Psicanálise, que representa aí um início da aproximação do budismo com a psicologia moderna. Esse livro foi publicado em 1960. E aí, alguns psicanalistas incluíram algumas práticas em sua prática clínica. E aí, em 1977, a Associação Americana de Psiquiatria recomendou que a eficácia clínica da meditação fosse estudada, porque uma vez que vários terapeutas estavam utilizando aquilo na prática clínica, era importante que aquilo fosse estudado de uma forma mais criteriosa, com rigor acadêmico. Então, isso foi feito em 1977. E aí, em 1979, o Jon Kabat-Zinn, que é o pai do MBSR, que é o primeiro protocolo laico de mindfulness, ele criou esse protocolo com o intuito ele era budista, ele era praticante de budismo, e aí reza a lenda que um dia ele estava num retiro. Essa história tem no livro A Ciência da Meditação, quem tiver interesse, é um livro muito interessante, do Richard Davidson e do Daniel Goleman. E aí eles contam que o Kabat-Zinn estava num retiro de meditação, e ele teve a proposta de ficar numa posição por 2 horas, que era a proposta da prática, sem se movimentar. Então, ele fez uma prática longa, uma prática de 2 horas, em que ele tinha esse convite de não se movimentar. E aí, em um determinado momento, ele disse que ele sentiu uma dor gigante, e aí ele continuou em contato com aquela dor, e em um determinado momento, depois de estar bastante tempo em contato com aquela dor, ele percebeu que a dor tinha cessado. E ele trabalhava na Universidade de Massachusetts
com pacientes que tinham diversos tipos de sofrimento crônico, dor crônica, estresse. E aí, nesse momento em que ele percebeu que a sua dor tinha cessado, ele percebeu que aquilo poderia ser útil para os seus pacientes, e independente da religião que eles tivessem. Então, o que ele tentou fazer foi traduzir aquelas práticas de maneira laica para um protocolo que pudesse ser replicável e que fosse aceito no mundo ocidental, independente da religião das pessoas. E ele levou isso para a universidade, aplicou com alguns dos pacientes, e aí ele começou os testes, e aí os resultados foram promissores. A partir daí, então, de 1979, vários outros protocolos surgiram, né? E a gente teve aí o advento de vários avanços da neurociência que vieram para poder mostrar modificações funcionais, estruturais no cérebro, e isso foi só ampliando, né, o contexto de aplicação do mindfulness, foi fazendo surgir novos protocolos, mas a história foi mais ou menos essa. Sim. E o que define um programa que seja baseado em mindfulness? E isso também é importante porque a gente tem algumas práticas que incluem algumas práticas de mindfulness, mas não são programas baseados em mindfulness. Então, a gente entender o que é um programa baseado em mindfulness faz a gente ter claro, né, na nossa cabeça o que é uma abordagem que utiliza alguns elementos, mas que não é um programa baseado em mindfulness. O programa baseado em mindfulness, ele tem uma centralidade da proposta que é baseado num treinamento sistemático de professores e alunos nessas práticas. Isso é a primeira coisa que é importante, né? Assim, a base de um programa baseado em mindfulness é o mindfulness, é a prática de mindfulness. Isso tanto da parte dos professores que estão treinando, quanto da parte dos alunos que estão aprendendo. E aí os programas, eles têm algumas características que são estruturais, que são características fixas. E essas características, elas são relativas tanto à estrutura desses programas, quanto em relação a características dos professores. Então, a estrutura, de forma geral, ela combina abordagens, práticas clínicas e pesquisas das áreas de educação, da psicologia, da medicina, que foram as áreas que deram origem lá ao primeiro protocolo. Elas também têm uma coisa em comum na concepção dos programas, que é o entendimento sobre o sofrimento humano, que é de que o sofrimento, ele tem mais relação com a forma como nós lidamos com os eventos do que com os eventos em si. Isso é compartilhado também por essas abordagens que são baseadas em mindfulness. Isso tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo hoje também, né? Pensando que a crise que a gente está vivendo, ela está completamente fora do nosso controle. Então, tudo o que a gente pode fazer, na verdade, é a gente cultivar as nossas habilidades, os nossos recursos para a gente lidar com esse momento da melhor maneira possível. E aí o outro elemento fixo, que são as características dos professores, a gente tem alguns documentos que tratam um pouco disso, alguns documentos que determinam critérios de avaliação dos professores de intervenções baseadas em mindfulness, mas de forma geral eles consideram a necessidade de ter passado por um programa fundacional, que é um programa introdutório, de contato com aquele protocolo que ele vai ensinar, e depois fazer um outro treinamento específico, que é um treinamento nesse protocolo. E aí, durante esses treinamentos, esse professor, ele desenvolveria certas competências, certas habilidades relacionadas à capacidade de guiar as técnicas, de controlar o tempo da sessão, algumas habilidades relacionais, algumas formas específicas que o aprendizado é conduzido durante esses protocolos. Então, passam por aí, esses elementos fixos. E a gente pode falar dos elementos variáveis, que, de forma geral, estão ligados ao público e ao objetivo. Isso pode variar. A gente pode ter programas que são para populações clínicas, a gente tem programas que são para promoção de saúde, então são para populações não clínicas, aí tem uma infinidade de propostas possíveis. Certo. E em relação aos protocolos, Carol, quais que são os mais conhecidos? A gente tem muitos protocolos hoje, na verdade, acabaram, inclusive a área o estágio, essa fase da pesquisa, né, de desenvolvimento de protocolos,
e refinamento de protocolos é a área que está mais saturada na pesquisa quando a gente pensa em mindfulness hoje. Então, a gente tem muito protocolo, mas a gente pode falar sobre o MBSR, que é o protocolo do João Kabat-Zinn, esse de 1979, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, que é redução de estresse baseada em mindfulness. A gente tem o MBCT, que juntou alguns elementos aí da terapia cognitivo-comportamental com elementos do mindfulness e fez esse protocolo, que é um protocolo de prevenção de recaídas para pacientes que já têm 2 ou mais recaídas de depressão. A gente tem o MBRP, que é o Mindfulness Based Relapse Prevention, que é um protocolo de prevenção de recaídas, que já é para pacientes que têm algum tipo de comportamento de vício. E aí ele já trabalha outros elementos, por exemplo, o mindfulness, ele entra muito nesse protocolo com um treino em relação à clareza de sinais que podem facilitar com que a pessoa perceba gatilhos, que podem levar aquele comportamento, e isso atrelado a outros programas de prevenção de recaídas também. O criador, ele já era uma pessoa que trabalhava com prevenção de recaídas, ele veio e juntou esses elementos. Então, acredito que esses 3 aí talvez sejam os que estão mais estudados atualmente, com mais evidências de benefícios. E em relação, então, aos benefícios, né, do mindfulness, eu queria que você falasse um pouquinho e como que funciona, né, isso, assim, na prática. Assim, em relação a benefícios, a gente pode fazer, assim, um mapeamento muito grande, assim, também, né, mas eu acho que tem algumas formas que a gente pode organizar para ficar um pouquinho mais simples, né? A gente tem alguns trabalhos que reúnem em 3 grandes grupos esses benefícios. Benefícios relacionados ao controle da atenção, benefícios relacionados à regulação emocional e benefícios relacionados à percepção de si. Então, a gente tem alguns trabalhos que fazem esse agrupamento. E a gente tem também um trabalho muito interessante da Shauna Shapiro, que faz uma proposta de funcionamento. Ela propõe um modelo teórico de funcionamento. Então, ela coloca os benefícios e ela vai articulando como que ela é uma proposta de como eles funcionam, né? Porque, na verdade, acaba que um benefício ele funciona como um ciclo positivo para o outro, né? E aí, no modelo da Shauna, ela coloca os 3 axiomas de mindfulness que partem dessa definição aí que eu falei para vocês mais no início, que é de você colocar sua atenção intencionalmente no momento presente, com uma atitude específica, e aí ela separa 3 axiomas baseados nessa definição, que são os axiomas de intenção, atenção e atitude. Então, a gente pode descrever o que seria isso, né? A intenção é o porquê de se praticar, é o motivo. Né, é o motivo que te leva a fazer uma prática formal, a se sentar e, por exemplo, fazer uma prática de atenção plena na respiração. A atenção é essa atenção que tem características específicas, porque não é uma atenção captada, é uma atenção deliberada. Eu coloco intencionalmente essa atenção em um determinado objeto. E a atitude, que é a atitude de abertura, não é um treino atencional por si. Eu treino o olhar para as coisas com atenção de uma forma muito específica. E isso é extremamente importante e não pode ser desvinculado da prática. Então, a Shauna, ela coloca que esses 3 elementos trabalhados juntos, eles levam a um mecanismo de repercepção, que talvez seja, assim, a grande base de todos os benefícios que a gente vê. O que é esse mecanismo da repercepção, né, que vem desse treino da metacognição? A gente começa a colocar atenção em processos que normalmente a gente não coloca atenção, como, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas emoções. De maneira geral, a gente vive fundido com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, como se eles fôssemos nós mesmos, né? Então, a gente performa os nossos pensamentos, a gente performa as nossas emoções. E aí, quando a gente faz esse treinamento, que é um treinamento de olhar para esses processos como objetos, isso cria um espaço, né? Isso cria um distanciamento, provoca esse processo de desfusão. E aí, esse espaço me dá uma liberdade, que é uma liberdade de escolha. E daí acontecem os demais benefícios que ela enumera, como, por exemplo, a nossa capacidade de autorregulação muito ampliada, a abertura de clareza em relação aos nossos propósitos, a exposição a determinados
estados mentais que normalmente nós não fazemos essa exposição, uma flexibilidade cognitiva, uma flexibilidade comportamental, uma flexibilidade emocional, e todos eles estão relacionados entre si, porque pensando, por exemplo, na minha capacidade de autorregulação, né, o que seria isso? Eu consigo observar uma emoção acontecendo em mim, no momento em que ela se dá, porque eu crio mais intimidade com o meu corpo, então eu percebo claramente essa emoção, e eu consigo notar essa minha emoção de uma forma distanciada. Então, eu não sou a emoção, mas essa emoção, ela passa por mim. E como todas as demais, ela passa e ela vai embora. E aí, ciente disso, né, e aprendendo isso por meio da experiência, que é o mais importante no Mindfulness, na verdade, muito mais do que aprendizado conceitual, é o aprendizado que a gente tem no corpo, a gente cria uma distância em relação a essas emoções que passam por nós. E isso faz com que a gente, algumas vezes, note, e com essa possibilidade de olhar com distanciamento, a gente escolhe se comportar de uma forma diferente, né? E a gente chama de flexibilidade comportamental. E por meio desse treino, a gente acaba trazendo também uma flexibilidade cognitiva, que é uma alteração dos padrões típicos de avaliação dessas emoções, que acaba trazendo uma série de outros benefícios também para as nossas relações. E daí a gente tem os outros benefícios, né, que eu listei aqui, que são os que a Shauna coloca. Eu consigo olhar melhor para os meus principais motivadores de ação, então eu tenho clareza dos meus valores, eu consigo perceber quais valores são meus mesmos, quais eu estou repetindo sem consciência, né, que de repente foram coisas que eu copiei e sigo fazendo dos meus pais, né, da minha família. Eu consigo me expor a algumas emoções que a gente considera como negativas, emoções de tristeza, emoções de raiva, de ciúme, e entrando em contato com essas emoções e criando mais intimidade com elas, eu consigo criar muito mais recursos para lidar com elas também, né? Muito mais do que negá-las ou impedir que elas se estabeleçam, né? Porque a gente não quer sentir, porque são emoções não nobres. Quando a gente deixa que elas se instalem, a gente cria mais emoção, mais intimidade com essas emoções e, portanto, mais recursos. Então, eu acho que esse modelo que ela propõe é um dos modelos possíveis de funcionamento, mas é um modelo bem pertinente, assim, e é um modelo que tem sido usado ainda hoje. Sim, e com relação às pesquisas da área, né, quais que são aí os principais achados, né, que você traz para nós? Legal, assim, a gente tem muitas coisas já documentadas, algumas com mais evidências, outras com menos, alguns com resultados um pouco contraditórios, mas pensando assim no que está mais repetido, né, e pensando nesse agrupamento de benefícios atencionais, benefícios de regulação emocional e benefícios em relação à percepção de si, que é de um trabalho de 2015, faz esse agrupamento. Ele chama The Neuroscience of Mindfulness Meditation, e é um artigo bem completo e bem explicativo. Ele é ótimo para a gente poder ter uma noção geral, assim, desses agrupamentos dos achados. Acho que a gente pode falar que a gente tem, principalmente, esses 3 grupos de benefícios, e a neurociência, ela traz algumas evidências. Vou dar alguns exemplos aqui só. Por exemplo, né, em relação aos benefícios atencionais. E a gente tem benefícios que são rapidamente evidenciados na atenção executiva, são os primeiros que aparecem. A gente tem algumas áreas do cérebro que estão relacionadas com a atenção executiva, né, como o córtex cingulado anterior, a ínsula. E aí, esses estudos de neurociência mais modernos, eles têm trazido muito um aumento na ativação da ínsula, que é uma ativação que permanece ao longo do tempo, inclusive, né? Tem meditadores iniciantes, meditadores de médio prazo, meditadores que já mais experientes, e a ínsula, inclusive, em alguns trabalhos, ela demonstra não só alterações funcionais, como também alterações estruturais. Então, ela tem uma área de córtex ampliado, volume cortical ampliado. Em relação à regulação de emoções, por exemplo, para dar um outro exemplo também de modificação, a gente pode falar sobre
uma ativação diminuída da amígdala em meditadores iniciantes, que é uma coisa que tem sido bem evidenciada, não para meditadores muito experientes, mas para meditadores experientes, né? Meditadores iniciantes, que seria o que acontece, assim, uma maior ativação do córtex pré-frontal, uma maior ligação com a amígdala e uma subregulação da amígdala. Então, a gente percebe maior ativação de algumas áreas do córtex pré-frontal, uma menor ativação da amígdala e uma maior conexão a essas duas áreas, que pode ser interpretado com maior controle cognitivo sobre essas emoções em estágios iniciais da meditação. Acho que esses ficam bons exemplos, assim. Tem outros, mas esses são entre os mais evidenciados. E com relação às principais limitações, né, que são encontradas nessas pesquisas sobre mindfulness, quais que são, assim? A gente tem limitações muito relacionadas ao design das pesquisas, né? Várias dessas pesquisas são pesquisas transversais, e aí o fato delas serem transversais faz com que a gente não consiga relacionar a causa com a consequência. Então, a gente consegue saber, por exemplo, que num estudo transversal mostrando essa diferença estrutural na ínsula, por exemplo, a gente consegue ver que meditadores de longa data têm um córtex insular mais espesso, por exemplo, do que não praticantes. Só que quando não há esse controle, né, do antes e depois, quando o estudo não é longitudinal, quando ele não tem um grupo controle, fica difícil da gente fazer esse tipo de inferência. Então, várias pesquisas nessa área são transversais, isso é uma limitação. Poucas são o padrão ouro, né, da pesquisa de intervenção cognitiva, que considera a pesquisa com tomada antes e depois, com grupo controle ativo. Uma outra limitação que a gente pode falar também é sobre as populações-alvo. Muitas vezes elas não permitem a comparação porque elas variam muito. Então, você tem pesquisas que têm um design quase igual, mas a população é uma população clínica, a outra é criança, a outra é com idosos, então fica um pouco difícil, às vezes, de generalizar os resultados. A gente tem também algumas pesquisas que mostram, trabalham com alterações estruturais e alterações de bem-estar, mas que não fazem testes correlacionais. Então, você sabe que acontece aquelas alterações de estrutura, você sabe que acontece aquelas alterações comportamentais ou de benefícios para o bem-estar, mas você não pode dizer que uma está relacionada com a outra, né? Que tal modificação cerebral ela está relacionada com tal modificação no comportamento ou no bem-estar. Tem muita relação com isso, assim. São limites derivados assim do design, que é uma coisa que acontece mesmo com pesquisa com humanos, né? É realmente muito difícil a gente fazer pesquisas longitudinais e no padrão ouro quando a gente trabalha com pessoas. É isso. Carol, uma pergunta assim mais prática, né? Para quem ainda não começou a vivência, não começou a praticar o mindfulness, como começar a praticar, né? Como dar o primeiro passo? Assim, você tem alguma dica? Com certeza. Eu acho que a gente tem várias formas de se aproximar da prática. Eu acho que uma dica muito simples que a gente pode dar para qualquer pessoa é, por exemplo, colocar o telefone para despertar assim, umas 3 vezes por dia, e aí nesse momento que o telefone despertar, você fazer uma pequena parada, e nessa parada você pode simplesmente levar a sua atenção para o ambiente externo, você percebe, você pode notar os estímulos, os cheiros, os sons, e aí você pode notar o seu corpo em seguida, depois você pode prestar atenção na sua respiração, e você pode escolher um lugar do seu corpo que você acha que ela está mais evidente, pode ser o nariz, pode ser o tórax, pode ser o abdômen, e observar um pouquinho a sua respiração, e depois ele observar a respiração, é sentir a respiração, não é pensar sobre a respiração. E aí você sente durante um momento a sua respiração, e depois você faz o movimento contrário, aí você nota novamente seu corpo, o ambiente, e volta a fazer o que você está fazendo. Isso é uma prática muito simples, e ela permite que a gente dê algumas paradas ao longo do dia, né? E aí pode ser o início de um cultivo de momentos com maior presença. E é uma prática, se você tiver 5 minutos, você faz. Se você tiver 1 minuto, é possível fazer em 1 minuto, né? É possível você parar em 1 minuto, perceber o ambiente.
perceber seu corpo, sua respiração, de novo seu corpo e o ambiente. Hoje a gente também tem um monte de aplicativos gratuitos com várias práticas guiadas que podem ser baixados e assim a gente pode começar uma aproximação com a prática. Para quem se interessar, começar a se sentir bem, a gente tem cursos introdutórios em vários lugares do Brasil hoje, que estão sendo dados de forma online, porque ninguém está fazendo curso presencial nesse momento, então isso acaba sendo uma grande oportunidade também, porque talvez você não teria acesso a cursos que acontecem em outras cidades, e agora a gente pode fazer cursos introdutórios de mindfulness em qualquer lugar do Brasil. Então, eu acho que ficam essas dicas aí, né? A gente pode começar com a gente mesmo, pode baixar um aplicativo, pode fazer um curso introdutório. Então, o mindfulness não está relacionado só à meditação. A gente tem outras práticas no nosso dia a dia que a gente consegue, né, experienciar isso. Exatamente. E a gente... o mindfulness, ele é um estado que a gente treina, que a gente cultiva, e uma das formas da gente treinar é a meditação, mas não são coincidentes, né? Existem outras práticas possíveis que a gente pode fazer que nos ajudam a cultivar esse estado de presença. Tem uma série de práticas informais, como, por exemplo, a gente tentar estar presente quando a gente está numa conversa, né? Quando a gente está em uma aula, quando a gente está em contato com a água lavando louça. A gente pode fazer essas propostas de tentar sentir o nosso corpo estar presente em vários momentos do nosso dia a dia. Sim, eu acho que foi muito bacana, Carol, você trouxe tanto a questão da vivência prática quanto aos achados, né, principalmente em relação às pesquisas, e eu acho assim que principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo, e depois da sua fala também, acho que a gente pode perceber o quanto, né, que o mindfulness pode ser útil para nós aí, tendo em vista seus diversos benefícios que foram muito bem citados por você. E, assim, falando especificamente desse momento de pandemia, né, resultante aí da Covid-19, eu acho que não dá para fugir disso agora, né, a temática do evento é sobre isso. Eu queria trazer, assim, um pouquinho de uma visão mais psicológica sobre esse contexto. E, assim, eu acho que nós tivemos que lidar, né, com dois momentos principais, assim, em relação à pandemia, né? Primeiro que o distanciamento social, ele nos tirou do piloto automático, né? Nós fomos obrigados a nos isolar em casa, a desacelerar em vários aspectos da vida, assim, e muitas pessoas já demonstraram dificuldade nisso, né? Em dar essa pausa necessária. Eu acho que estar consigo mesmo talvez nunca tenha sido tão difícil, uma vez que, assim, eu acho que de forma geral nós estamos programados para sobrevivência mesmo, para viver no piloto automático, no modo padrão, na produtividade, né, e não para encontrarmos, assim, de alguma forma, dentro de nós mesmos, o nosso potencial pleno. Eu acho que esse distanciamento social também trouxe, né, num segundo momento, além dessas mudanças internas, mudanças externas mesmo no estilo de vida enquanto sociedade, né? Muitas pessoas hoje trabalhando em home office, a maioria das instituições de ensino superior já adotaram o ensino remoto. Então, assim, essa readaptação, ela trouxe muitas consequências, né? Seja você professor, aluno, colaborador de uma empresa, acho que não importa, assim, sempre que nós saímos da nossa zona de conforto, nós sentimos o peso, né, das mudanças mesmo e do estresse que essa situação traz, né, para nós. Então, assim, acho que desde o distanciamento social, né, lá em março, que já perdura aí 5 meses, acho que uma multiplicidade de fatores foram se juntando, né, e contribuindo para que diversas emoções e sentimentos surgissem em nós. Seja tristeza, ansiedade, medo, raiva, né? E eu acho que uma incerteza também sobre tantas coisas. E eu tenho visto, assim, que vários estudos realizados nesse período, assim, não só com a população universitária, que aqui eu tenho,
né, trabalhado atualmente, mas com a população geral mesmo, eles estão aí para mostrar que esses sentimentos afetaram, assim, a maioria das pessoas, né, em maior ou menor grau. E então, como lidar com tudo isso, né? Eu acho que uma coisa que vale ressaltar também é que nós não precisamos nos sentir culpados de sentir tudo isso nesse momento, né? Mas que, de alguma forma, também é preciso a gente dosar, né? Estar consciente das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e como eles têm afetado a gente, né, nesse momento. E assim, eu vejo que muitas vezes nós somos extremamente agressivos com nós mesmos quando circunstâncias gerais da vida dão errado ou mudam, né, de rumo por algum motivo, mesmo que não seja culpa nossa, né, como a questão da pandemia. E muitas vezes é aquilo que você disse, né, a forma como que nós encaramos esse momento, às vezes nos causa mais danos e mais sofrimentos do que o próprio momento em si. Então, eu vejo que quanto mais nós resistimos à verdade do que está acontecendo no momento presente, mais nós sofremos. E eu acho que por isso, assim, a importância de se ter recursos, né, como o Mindfulness, que nos permite, assim, considerar, né, que a gente pode tomar algumas medidas proativas para mudar a nossa situação atual e até a nossa situação futura, mas principalmente eu acho que ele dá essa possibilidade da gente reconhecer quando as coisas não podem ser modificadas, né, e nós devemos aceitá-las, ou seja, distinguir, né, entre o que podemos mudar e o que não podemos, porque simplesmente não está sob o nosso controle. E assim, eu não poderia deixar de trazer, né, um conceito que eu tenho estudado atualmente, assim, que tem muita relação com o Mindfulness, que é a autocompaixão. Né? E só para contextualizar assim, o pessoal, a autocompaixão ela envolve a autoaceitação, né? A pessoa conseguir se aceitar do jeito que é, com falhas e defeitos, e ainda assim ter compaixão por si mesma, né? Se tratando com gentileza, com bondade, com carinho, principalmente nos momentos de erros e de falhas, e compreender, né, que o sofrimento ele faz parte da vida de todos os seres humanos. E isso evita, né, autojulgamentos em relação aos erros e aspectos negativos da vida. E a gente costuma dizer, né, que há 3 portas de entrada disponíveis para a autocompaixão quando nós estamos passando por momentos difíceis, até como esse, né, que a gente está vivendo. E a primeira porta de entrada, né, seria a autobondade, que é a pessoa compreender a si mesma, ser gentil, cuidadosa e bondosa consigo mesma, ao invés de se julgar e criticar excessivamente, né? Então, é o contrário da autocrítica. A segunda seria a humanidade compartilhada, né, que é a gente entender que todo ser humano sofre, que o sofrimento faz parte mesmo da vida de todas as pessoas e não é o mais saudável nos isolarmos, né, um dos outros por causa disso, né? Então é o contrário do isolamento. Na maioria das vezes, quando estamos sofrendo, principalmente, a gente nos sente isolados, né? E talvez eu acho que não tem nada mais do que o sofrimento que nos conecta enquanto seres humanos uns com os outros. E a terceira porta de entrada seria, então, o Mindfulness, né? Que consiste em justamente a gente enxergar o sofrimento como ele é, nem mais nem menos, né? Mas ter uma consciência equilibrada dos nossos próprios pensamentos e sentimentos que são dolorosos, sem evitá-los, mas também sem se identificar excessivamente com eles, que seria aí o contrário do que a gente chama de superidentificação, né? Que é quando a gente se identifica em demasia com esses tipos de pensamento. Então, assim, quando nós conseguimos combinar esses 3 componentes, nós somos verdadeiramente mais autocompassivos. Mas quando nós optamos por pelo menos um deles, né, para entrar, quando estamos passando por momentos difíceis, fica mais fácil trazer, né, os outros 2 para a jogada. Então, assim, é nos tempos difíceis e quando as coisas parecem ruins que a autocompaixão fica mais disponível. E, assim, por que eu estou falando tudo isso, né? Ela tem uma relação com o Mindfulness. E eu acho que a relação é que, assim, os 2, né, na verdade, são recursos e ferramentas que nos ajudam a enfrentar essas experiências difíceis com menos resistência. E é como se, né, o Mindfulness, ele foca na aceitação da experiência no momento presente e a autocompaixão foca mais em cuidar de quem vivencia essa experiência.
Então, no Mindfulness é como se eu me perguntasse, né, o que eu estou sentindo nesse momento? E a autocompaixão do que eu preciso nesse momento. Então, acho que a gente realmente precisa dar esse espaço, né, precisa sentir, né, nosso sofrimento e nossas várias emoções, assim, com ampla consciência, mas também a gente precisa ser bondoso, né, com nós mesmos, principalmente nos momentos de sofrimento. Então, acho que a principal relação é que quanto mais a gente pratica isso, né, a gente pratica estar atentos e conscientes a esse momento presente, sem julgamento, né, que é o Mindfulness, mais oportunidade nós temos, assim, de fazer escolhas melhores para nós mesmos, né, inclusive a escolha de praticar a autocompaixão. Então, assim, eu não poderia deixar de trazer, né, esse conceito para quem não conhece ainda, né, conhecer e se interessar também, se aprofundar mais, porque eu vejo realmente os dois como, assim, recursos extremamente potentes, que nos faz olhar um pouco mais para dentro, né, coisas que às vezes a gente fica buscando fora e a gente não vai encontrar. Então, eu acho que, assim, os dois se complementam de alguma forma e, né, queria trazer também essa contribuição aí no final. Olha, eu tô aqui, tô encantada com as duas apresentações, né, com a forma como vocês trouxeram contribuições tão importantes dentro de uma perspectiva que a gente já ouviu algumas vezes, desde quando a professora Keren estava aí no corpo docente aqui da psicologia, ela que introduziu esse conceito do mindfulness aqui no Unilavras e que despertou a nossa atenção para isso. Chegou a fazer um grupo, né, com alguns alunos, com alguns encontros para ensinar a gente as práticas, né, e assim, e agora ver vocês falando, colocando aí quais são os protocolos, o que tem de pesquisa, o que está sendo trabalhado nessa perspectiva é muito legal. Eu vou trazer acho que a Andrea quer fazer uma pergunta, eu vou liberar o microfone para ela. Andrea, pode perguntar para a Carol, acho que ela quer fazer uma pergunta para a Carol. Boa noite, Carolina. Boa noite, Suelen. Boa noite, Andréia. Que bom também. Eu queria fazer uma pergunta, Carolina, metodológica, que eu fico na dúvida que contribuições ou que modificações isso tem na prática. Porque quando a gente pega aquela referência das terapias comportamentais de terceira geração, a gente tem o mindfulness dentro das terapias comportamentais de terceira geração. Tanto que o mindfulness está até incluído dentro da terapia de aceitação e compromisso, da ACT. Mas como você falou, entre esses vários protocolos de mindfulness, a gente tem as terapias cognitivas baseadas em mindfulness. E aí eu fico na dúvida de qual a diferença na prática que se tem de mindfulness enquanto uma terapia comportamental de terceira geração, tendo em vista que o objetivo de mindfulness inicialmente não é mudar cognições, mas é identificar, né? E quando a gente fala de um protocolo de terapia cognitiva baseada em mindfulness, eu fico nessa dúvida de qual a diferença entre um e outro. Entendi. Tem alguns trabalhos até que eles colocam os programas baseados em mindfulness dentro dessas terapias de terceira geração. Só que é como se eles compusessem um grupo específico que são de protocolos e que se diferenciassem dessas outras abordagens que utilizam elementos de mindfulness, porque a centralidade da abordagem é a prática. Então, eu acho que, assim, em termos práticos da abordagem, eu acho que a diferença é mesmo na centralidade da prática. Então, enquanto algumas práticas elas vão considerar elementos de mindfulness, mas que estão complementando uma outra base teórica, né, uma outra base, uma outra estrutura de aplicação clínica, elas entram mais como complemento. E no caso dos protocolos baseados em mindfulness, a prática é a centralidade. Então, o protocolo ele é feito de prática do início até o fim. Então, eu acho que em relação à aplicação seria mais ou menos por aí. E em relação a evidências, eu acho que eu não saberia falar muito, porque, na verdade, eu acabei estudando muitas evidências dos protocolos.
E aí, eles que eu tenho acompanhado mais, então eu não acompanho as evidências das outras abordagens que utilizam elementos de mindfulness, né? Então, eu desconheço se tem algum trabalho comparativo, né, que pegasse uma abordagem que contém elementos de mindfulness e comparasse com uma abordagem com um protocolo baseado em mindfulness. Uma coisa que faz parte do critério de desenvolvimento de novas intervenções é uma evidência a partir de uma evidência empírica, né, de que aqueles elementos que estão sendo introduzidos naquele protocolo e que estão sendo trazidos de outras abordagens, eles fazem sentido tanto teórico quanto sentido prático. Então, a princípio, todos esses protocolos que foram criados, como, por exemplo, o MBSR, o MBRP e o MBCT, CT, eles passaram por esse momento que é o momento de teste, de validação. Então, eu entendo que eles agregaram alguma coisa a essas abordagens anteriores. Mas eu não sei falar se tem algum estudo comparativo entre essas outras abordagens e os protocolos baseados em mindfulness, e os programas baseados em mindfulness. Não, ótimo, é porque minha dúvida era essa mesmo, assim, se na perspectiva comportamental era a identificação, que é a base de mindfulness, e quando vai para cognitivo seria a modificação dessas cognições, além da somente identificar. É isso mesmo? Só repete a última parte. No caso dos protocolos, é só a identificação? Porque quando você parte de uma perspectiva básica, vamos dizer assim, de mindfulness, é a identificação dessas cognições e desses processos. Quando você vai para o protocolo de terapias cognitivas baseadas em mindfulness, além da identificação, você teria todo o trabalho cognitivo de modificação dessas cognições? Aí você está falando como, por exemplo, no protocolo de terapia cognitiva baseada em mindfulness, o protocolo de mindfulness mesmo, e não na terapia cognitiva que utiliza alguns elementos de mindfulness, é isso? Isso, da mindfulness, a perspectiva de mindfulness e a perspectiva de terapia cognitiva baseada em mindfulness, porque eles colocam nas terapias de terceira geração como duas coisas diferentes. Não, na verdade, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, ele é um protocolo de mindfulness, né? Quando a gente fala do MBCP, aliás, eu estou falando tô falando errado, né? Mindfulness Based Cognitive Therapy, é isso mesmo, CT. Ele é um protocolo baseado em mindfulness. A gente considera, quando a gente estuda o mindfulness, a gente considera como um protocolo baseado em mindfulness. Então, na verdade, a gente não diferencia dos demais protocolos enquanto protocolo baseado em mindfulness. É um protocolo como o MBRP, como o primeiro do Kabat-Zinn, né, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Então, a gente não diferencia. Para o grupo de protocolos baseados em mindfulness, a terapia cognitiva baseada em mindfulness compõe esse grupo. Sobre a terapia cognitiva, que aí é a parte que eu estou dizendo que eu não sei diferenciar muito, né? Só porque eu sei que quando ele foi montado, quando a terapia cognitiva baseada em mindfulness ela foi montada, ela trouxe elementos da terapia cognitiva e combinados com elementos do mindfulness, né? Era a minha pergunta, era o que ele tem além. Que ele tem além do Kabat-Zinn. Bom, assim, gente, desculpa interromper, mas é que a gente está com o nosso tempinho um pouquinho estourado, André, assim, e essa parte mais técnica, né, de qual protocolo, alguma coisa, depois acho que a gente pode direcionar, né, mais direto com a Carol, para poder compreender um pouco mais, vocês podem trocar um pouco mais essas figurinhas. Me desculpem mesmo ter que interromper, porque o Luiz Fernando já está na sala e eu preciso passar a palavra rapidinho aí para o Rafael, que ainda quer fazer uma consideração. Obrigada, Andréia. Obrigada. Depois a gente tenta entender melhor e resolver essa questão. Ótimo. E aí, Rafa? Boa noite, Michele. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rafael. Foi muito bom, gostei demais a fluidez didática com que as duas fizeram as exposições. Eu já havia visto uma live da Carol, gostei muito, achei muito instrutivo, achei que foi muito interessante para agregar
essa perspectiva cognitiva mais atual a respeito de intervenção, né? E intervenção em tempo de crise, né? Uma ferramenta, uma técnica. Só queria complementar, perguntar isso para a Carol, se é possível pensar o mindfulness em estados de flow, como, por exemplo, eu estar altamente ativado para tocar um instrumento, ou correndo, enfim. Esse tipo de atividade induz uma flexibilidade cognitiva, atencional, proprioceptiva e aumenta o nosso desempenho, que nem sei mais falar. Eu posso pensar isso, Carol? Eu acredito que sim. A gente tem várias práticas de mindfulness que são praticadas em movimento, né? E isso aí é uma proposta que é justamente trazendo essa evidência que a gente pode praticar a presença em qualquer atividade, seja em movimento, cantando, tocando, falando, dando aula. Então, eu acho que a mensagem principal é que é possível a gente praticar em qualquer momento. E aí essa sensação, né, que é a sensação de completude, de presença completa, de estar ali completamente expressando, isso é uma coisa que muito comumente a gente vê os alunos falando quando eles começam a praticar mindfulness. E recentemente eu inclusive vi um encontro que falava sobre mindfulness com músicos. Então eu acho que tem tudo a ver, né? Esse negócio de entrar na música e se sentir completamente presente no momento. Então, eu acredito que sim. Muito obrigado. Passo a palavra para a Michele. Muito obrigado. Obrigada. Gente. Olha que legal, né? Eu estou tentando chegar lá. Estou tentando praticar o mindfulness aí, já tenho as diretrizes, estou lendo sobre, mas ainda achei o caminho ainda complicado para essa cabeça que não para. Né? Mas, enfim, obrigada, Rafael. Então, obrigada, gente, Carol. Obrigada, Suelen. Queria muito agradecer a presença de vocês, né? Abrilhantaram demais o nosso evento. Deixa aí os arrobas para a gente seguir, para a gente compartilhar aí, trocar coisas, se o pessoal tiver dúvidas. Como é que faz para localizar vocês, redes sociais? Pode me localizar no Instagram, é @carolpantuza, bem simples mesmo, Pantuza com Z, um Z só, ZA, @carolpantuza. E pode ficar à vontade se tiver surgido alguma dúvida, se alguma coisa não tiver ficado claro, ou até para a gente descobrir coisas que a gente ainda não entendeu e a gente vai descobrir depois. Tá certo, obrigada, viu? Mais uma vez, desculpa, André, por ter te interrompido. Suelen, como te acha? Suelen Gonçalves, 2 S no final. Suelen Gonçalves, 2 S? Isso, 2 S no final, né? O Instagram. E o Suelen com L só? Com L só, isso. Muito obrigada, gente. Aqui, vamos fazer uma foto de vocês agora também. Quem puder ligar as câmeras. Rafael também convidou a Carol, que abrilhantou o nosso evento. André, se puder ligar a câmera. Tiago, Cléo, Renata, né? Todo mundo aí. Isso, a Cléo já até tirou o cachecol, já esquentou, né? Vamos lá, quem mais? Tiago Coutinho. A Cláudia, se quiser ligar também, que está aqui com a gente até agora. Paula aí, vou fazer uma foto. Isso, Coutinho, chegando. Bom, todo mundo tira também, porque às vezes a minha tela que aparece uns, a de vocês aparece mais, mas vamos aqui. Ok, obrigada, gente. E vamos para mais um sorteio. Renata, com você. Oi. Oi, parabéns. A gente... Carol. Tchau, obrigada, pessoal. Paula. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Até mais. Por questão do tempo, a gente vai deixar para fazer os 2 sorteios no final, para não tomar muito tempo do Luiz. Combinado, então. Então vamos com o Luiz. Quem vai apresentar ele? Eu vou apresentar, né, a nossa última palestra. Eu tenho uma admiração pelo Luiz, porque foi nosso professor de filosofia e de... desculpa, gente. Antropologia. E ele fez parte da nossa formação, né? O pessoal da minha sala, eu percebo que tem um carinho muito grande por ele. Também sou grato eu queria só falar que sou grato a todos os professores, porque acima de toda a teoria psicológica, vocês nos ensinaram a ser pessoas melhores, sabe? E eu tenho vocês no meu coração. Que gracinha. O Luiz vai falar sobre ética da solidão compartilhada. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais,
professor de Filosofia e Sociologia no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas. Seja bem-vindo, Luiz, e passo para Obrigado. você. Obrigado, boa noite, pessoal.